Bem-vindos a mais um Porto Beats. Neste episódio temos um convite para lhe fazer, uma proposta de reflexão. A atualidade entra-nos todos os dias em casa, mas como é que nós, enquanto cidadãos, entramos na atualidade? O momento que se segue é uma entrevista com o Dr. Paulo de Moraes, antigo vereador da Câmara Municipal do Porto e um dos mais ativos rostos da luta contra a corrupção em Portugal. Portugal tem estado a saque nas últimas décadas porque todo um conjunto de grupos económicos tem se organizado, tem capturado o poder político e tem, através de mecanismos de corrupção, levado toda a riqueza dos portugueses. Os casos da corrupção são o Novo Banco, bem mais recente, mais lá para trás a Caixa Geral de Depósitos, o BANIF, o BPN, o BPP, a compra de submarinos, corrupção no Euro 2004, na Expo 98, enfim, os casos são imensos, são muitos, são muito caros e, sobretudo, já fazem parte do DNA do próprio regime, do próprio sistema. Ou seja, são os atores que estão na política que desenvolvem esta mesma corrupção. Não por acaso hoje, se formos observar os conselhos de administração dos maiores grupos económicos em Portugal, estão lá sempre atores dos maiores partidos. Para quê? Para garantirem essa influência dos grupos económicos sobre o poder, nomeadamente o poder político, para continuarem a usar os recursos públicos para canalizar para grupos económicos sempre à custa dos recursos do povo português. É evidente, as consequências depois estão à vista, é o subdesenvolvimento, é a corrupção em si. Nós no ano 2000 ocupávamos em termos de transparência o 23º lugar no mundo, neste momento estamos em 30º, ou seja, tem sido sempre a descer e jamais a recuperar. É evidente que isto tem consequências na vida das pessoas, porque obviamente depois temos 2 milhões de pessoas em extrema pobreza, temos mais 1,5 milhão que só não está em pobreza porque beneficia de determinadas prestações sociais, como o rendimento social de inserção, complemento solidário de idosos, etc. Ou seja, os portugueses vivem mal quando têm recursos para viver bem. Já de uma vez por todas, seria a altura de os portugueses começarem a usufruir das riquezas que lhes pertencem. E as pessoas, no geral, têm noção que as estão a roubar. E estão. O que acontece é que não há quem combata a corrupção. Eu tenho passado uma parte significativa da minha vida a estudar a corrupção, a denunciar casos de corrupção, mas o combate à corrupção já é algo muito mais difícil. Porquê? Porque as entidades que existem para combater a corrupção, como sejam as entidades reguladoras como o Banco de Portugal, a entidade reguladora da saúde, a entidade reguladora da eletricidade, a entidade reguladora dos seguros, etc. Todas essas entidades que deveriam combater a corrupção estão elas próprias capturadas pela corrupção. Então, em vez de serem entidades reguladoras, são entidades branqueadoras que apenas branqueiam os crimes que estão a ser feitos. E não há, de facto, aquilo que nós necessitamos neste momento é uma grande agência nacional de combate à corrupção que, pura e simplesmente, não existe. Houve em tempos a alta autoridade contra a corrupção, cujo presidente, que era o Coronel Costa Braz, um capitão de Abril, ou um coronel de Abril, se quiser, uma vez que era coronel, em determinado momento disse, das duas uma, ou acabem com isto ou deem-me meios. Obviamente o regime o que é que fez? Acabou com a alta autoridade, criou-se mais tarde um Conselho de Prevenção da Corrupção que não previde corrupção nenhuma, ou seja, nós precisamos de alguém que, em nome do povo, defenda o povo destes atos de corrupção. Como é que se chega a isso? Tem que haver uma mudança clara no sistema político. Enfim, é evidente que há eleições, a população maioritariamente também não vota porque já não acredita em nada disto, mas tem que haver aqui uma ruptura, porque se não houver uma ruptura, nós estamos a condenar o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, e é importante, aliás, eu de alguma forma denuncio muitos casos de corrupção, para que as pessoas hoje e no futuro saibam quem são os responsáveis pelo facto dos pobres viverem tão mal em Portugal. O Dr. Paulo Moraes poderia ser uma alternativa? Bom, eu candidatei-me a Presidente da República há 5 anos porque entendi que nesse lugar conseguiria fazer aquilo que é necessário, que é desenvolver uma estratégia global de combate à corrupção. A corrupção já não se combate nem com medidas casuísticas, nem avulsas, nem com paninhos quentes, se me permite a expressão. Tem que ser com uma estratégia global, mas é preciso que o povo, através dos votos, adira a essa estratégia. Porquê é que despende o seu tempo a fazer isto? No plano pessoal e económico não ganho nada, quer dizer, ganho cansaço, ganho muitos quilómetros feitos pelo país, ganho um grande contacto com as pessoas, isso é, digamos, a grande riqueza que eu ganho com esta atividade é, digamos, a adesão das pessoas à minha causa e o facto de contactar com gente séria, gente interessada pelo futuro do seu país, mas no geral só se tem maçadas, quer dizer, eu passo muito tempo em tribunais a responder a acusações por difamação que felizmente tenho ganho até aqui.
Mas o que é fundamental, porque é que eu o faço? Porque percebi desde muito miúdo, desde novo, tive a felicidade de viajar desde criança com os meus pais por essa Europa e percebi que os outros países as pessoas viviam bem e mais, percebi que aqueles portugueses que em Portugal não conseguiam sequer matar a fome ao fim do mês às suas famílias, iam para a Alemanha e sem saber falar alemão, sem ter muitas vezes a 4ª classe, ao fim de 6 meses, 1 ano, eram chefes de grandes secções em fábricas do setor automóvel, nomeadamente. Então o que é que estava a falhar? É a falhar a organização do país. Ou seja, nós temos tudo em Portugal para que isto funcione bem e no final as coisas funcionam mal porque há sempre alguém que vai aos recursos que são de todos usufruir em proveito próprio. O que tinha que acontecer já, a partir de 2020, é que os orçamentos de Estado tinham de deixar de ter tantas despesas extraordinárias. O Estado português em 2020 vai gastar cerca de 80 mil milhões em despesa geral, agora um pouco mais por causa da pandemia, enfim, esse número será agravado. Desses 80 mil milhões, cerca de 10% são despesas extraordinárias. Despesas extraordinárias para quê? 1.700 milhões para a banca, 1.500 milhões para as parcerias privadas, ainda estamos hoje a pagar a reprivatização do BPN, 60 milhões de algo que aconteceu em 2008, ou seja, estamos sempre a pagar esses desmandos. É isso que tem que acabar. O mecanismo em Portugal é, através da banca, os bancos emprestam dinheiro sem garantia aos grupos económicos, naturalmente aqui numa operação mafiosa, claramente, entre os empresários, os administradores da banca e alguma conivência dos reguladores, nomeadamente do Banco de Portugal. Depois aparecem as imparidades e depois tem que se dar 2 mil milhões para o Banif, 4 mil milhões para o novo banco, 5 mil milhões para a Caixa. Isto é insuportável, obviamente. Como é que é possível um Primeiro-Ministro e um Presidente da República ficarem de boca aberta quando ouvem falar nos valores que se têm que dar ao novo banco? E eles, quando dizem que ficam estupefactos e que estão de boca aberta, estão a mentir. Estão a mentir. Assinaram. É verdade, exatamente. Além de que todos aqueles que dizem que estão estupefactos, por exemplo, com a transferência de 850 milhões para o novo banco, são aqueles que votaram no Parlamento, apresentaram, desde logo o Primeiro-Ministro, votaram no Parlamento, nomeadamente a maioria que suporta este Governo, e o próprio Presidente da República promulgou o orçamento. Portanto, quando dizem que estão estupefactos, portanto, ou estão distraídos ou estão a mentir. Como não estão distraídos, estão a mentir. E como é que mentem tão facilmente? Pois isso é que eu também não percebo. Sinceramente não percebo como é que se viciaram tanto nesta mentira. A propaganda em Portugal é imensa, os médias estão muito tomados por uma propaganda pró-governamental, para o Presidente da República, mas isso também é uma das ações, normalmente os governos totalitários também investem muito em propaganda. E é isso que nós temos neste momento? Claramente. Nós temos ações de propaganda ao nível do ministro Goebbels do Hitler, quer dizer, aquela lógica de que uma mentira repetida muitas vezes passa a ser verdade, é uma das marcas da vida política portuguesa. Continuamos no espírito